Golden River parecia menor do que Edward Montgomery se lembrava, mas talvez fosse ele que tivesse mudado, carregando nos ombros o peso de 25 anos de impérios erguidos à base de decisões frias e calculadas. A estrada de entrada da cidade cortava campos dourados, quase como se tentasse prepará-lo para a mansão que, há décadas, seu pai comprará como símbolo de poder e domínio. Edward não voltava ali desde o funeral da mãe, e cada quilômetro percorrido parecia reabrir feridas que ele jurara ter enterrado sob camadas de orgulho e indiferença. O vento frio soprava pela janela do carro, e por um instante ele quase acreditou ouvir o som distante do riacho que deu nome à cidade, aquele murmúrio suave que embalava as tardes da sua infância. Era apenas uma impressão, mas mexia com algo que ele não sabia nomear, um desconforto que apertava o peito. E antes que o portão principal surgisse, já tinha certeza de que não estava pronto para o que encontraria, nem para quem. O passado estava prestes a se infiltrar nas brechas de sua alma blindada. Se você gosta de histórias intensas, reais ou que parecem reais, e quer sentir cada capítulo até o último segundo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Não perca as próximas histórias que vão mexer com seu coração. A mansão se erguia à sua frente como um monumento silencioso ao orgulho e à frieza da família Montgomery. Os muros altos e a fachada impecável escondiam um passado cheio de segredos que jamais haviam escapado dos salões de mármore e dos corredores que cheiravam a cera de carvalho. Edward desceu do carro com a mesma expressão impassível que usava nas reuniões mais tensas de seus negócios, aquela máscara que o protegia de qualquer emoção visível. Caminhou pelo corredor ladeado de esculturas e quadros antigos, ouvindo o eco calculado de seus próprios passos, até que uma porta se abriu no final. Foi então que a viu, uma mulher de postura firme, olhar sereno, mas com algo indomável e levemente desafiador nos olhos. Louise Thompson. Ele não a reconheceu de imediato, mas ela sabia exatamente quem ele era, e o silêncio que se instalou entre eles tinha o peso de histórias não contadas. No instante em que seus olhares se cruzaram, algo invisível passou entre eles, um reconhecimento sem palavras, carregado de memórias que Edward ainda não sabia que tinha. Louise não disse seu nome de imediato. Apenas sorriu de forma cortês, quase profissional, e informou que cuidava da casa e de duas crianças que estavam no andar de cima. Sua voz tinha uma melodia calma, mas havia nela um subtexto de resistência, como se cada palavra fosse medida para não revelar demais. Edward franziu o senho, curioso, mas preferiu não perguntar naquele momento, guardando para si a sensação incômoda de que aquele rosto guardava uma história que ele deveria lembrar. Enquanto ela falava sobre a rotina da casa, ele percebeu que seus gestos eram cuidadosos, mas firmes, como quem carrega responsabilidades maiores do que aparenta. Havia nela uma força silenciosa e, paradoxalmente, um calor humano que contrastava com o ambiente frio e controlado da mansão. Mais tarde, ao atravessar o salão principal, Edward ouviu risadas vindas da biblioteca, um som incomum naquele lugar, quase proibido. Ao espiar pela porta entreaberta, viu duas crianças, uma menina de cabelo escuro, talvez de 10 anos, e um garoto loiro de uns 8, construindo uma torre de livros com Louise. O momento era simples, mas havia nele uma beleza desarmante. Louise se ajoelhava para ajudar, ajeitando os livros como se cada gesto fosse um carinho. Ela tocava levemente o ombro deles e sorria de um jeito que Edward não se lembrava de ter visto nem em sua própria mãe. Por alguns segundos, ficou parado ali, observando, com uma estranha sensação de que aquele mundo, tão pequeno, tão modesto, tinha algo que ele nunca conseguiu comprar com todo o seu dinheiro. No jantar, a conversa foi breve e superficial. Edward observava Louise enquanto ela servia comida com gestos seguros e uma atenção quase ritual aos detalhes. Cada prato pousado à mesa parecia carregar mais do que simples alimento. Havia cuidado, havia significado. Ele tentou sondá-la sobre seu passado, lançando perguntas sutis,
mas ela desviava com habilidade, mudando o assunto para as crianças, o clima ou alguma necessidade prática da casa. Aquela habilidade de fugir sem parecer estar fugindo apenas aumentava a curiosidade dele. Algo nela o provocava, talvez fosse a ausência de medo em sua presença, algo que não estava acostumado a encontrar. Mais tarde, sozinho no escritório, Edward abriu um antigo álbum de fotos que encontrara no armário de madeira escura, coberto por uma fina camada de pó. As páginas rangiam ao serem viradas, e lá estava, uma foto em preto e branco, de 20 anos atrás. Um homem alto, com mãos calejadas e um sorriso tímido, Bruce Thompson, o jardineiro da mansão. Ao lado dele, uma adolescente de olhar decidido e semblante sério, Louise. E, naquele instante, as lembranças vieram como um golpe. Ele se lembrou. E lembrou também de como, naquela época, havia humilhado Bruce diante de outros funcionários, num acesso de arrogância juvenil. Não sabia, ou não quis saber, o que aconteceu com ele depois, apenas ouviu rumores de que havia partido. Agora, olhando para aquele rosto jovem de Louise, compreendia que as feridas não tinham cicatrizado. Quando fechou o álbum, Edward sentiu que algo dentro dele havia sido deslocado, como se um fio invisível puxasse para um passado que ele evitou por décadas. Mas havia mais. Havia uma sensação de que Louise carregava uma história ainda mais profunda, um segredo que não estava nas fotos e que podia mudar não apenas seu futuro, mas o destino das duas crianças que ela protegia como se fossem suas. Pela primeira vez em anos, Edward não pensava em lucros ou contratos. Pensava em uma mulher que o conhecia antes mesmo que ele soubesse quem era, e em duas crianças que, sem saber, talvez fossem a chave para um tipo de vida que ele nunca viveu. Na manhã seguinte, Edward desceu para o café e encontrou a cozinha iluminada por um sol tímido que atravessava as cortinas de renda. Louise estava de costas, mexendo uma panela no fogão, enquanto Agatha cortava frutas com cuidado exagerado para a idade, e Jason observava, fascinado, o vapor subir no ar. Edward ficou na porta por um instante, em silêncio, absorvendo aquela cena doméstica que parecia deslocada em sua vida. Não lembrava a última vez que alguém preparara algo para ele sem esperar algo em troca. Louise se virou e, ao vê-lo, sorriu de forma breve, sem exageros, mas com um calor que ele não soube decifrar. Sentou-se à mesa, aceitando o café que ela servia, e, enquanto provava o sabor simples e forte, sentiu um desconforto estranho. Aquele café não era apenas café, era memória, era lar, algo que ele não sabia que estava com saudade. Os dias seguintes correram com uma estranha familiaridade. Edward tinha vindo para Golden River apenas para resolver questões legais da propriedade e encerrar um antigo litígio de terras, mas agora se via adiando reuniões e prolongando sua estadia. As crianças, inicialmente tímidas, começaram a se aproximar, principalmente Jason, que parecia fascinado pelas histórias que Edward contava sobre cidades distantes e arranha-céus de vidro. Agatha, mais reservada, demorava para sorrir, mas quando sorria, havia nele um orgulho silencioso. Louise observava essas interações com cautela, como se temesse que ele estivesse apenas de passagem e que tudo acabasse em mais uma despedida dolorosa para os pequenos. Certa tarde, Edward entrou na sala e encontrou Louise costurando o bolso rasgado da jaqueta de Jason. Sentou-se em frente, observando suas mãos ágeis, e percebeu pequenas cicatrizes nos dedos. Não resistiu à pergunta: de onde são essas marcas? Ela hesitou, levantou os olhos para ele e respondeu apenas: de coisas antigas. Não explicou mais nada, e Edward sentiu uma ponta de frustração, misturada com a estranha necessidade de saber mais. Era como olhar para um quadro inacabado e tentar imaginar o que falta. Mas o que ele ainda não sabia era que aquelas coisas antigas carregavam a peça central de toda a história que estava prestes a descobrir.
A tensão começou a crescer quando Edward recebeu um telefonema do advogado local. A mansão, além dos negócios, estava no centro de um escândalo que poderia manchar para sempre o nome da família Montgomery. Um funcionário antigo havia vendido documentos para a imprensa e, entre eles, estava um registro com o nome de Louise, uma ficha policial de 15 anos atrás. Edward ficou paralisado. Reconheceu imediatamente a mulher da foto, mais jovem, abatida, com os olhos cheios de medo e raiva. Naquele instante, uma tempestade começou a se formar dentro dele. Como confrontar alguém que, até poucos dias atrás, era apenas uma funcionária, mas que agora mexia com algo que ele não queria admitir nem para si? No fim da tarde, ele a encontrou na varanda, olhando o pôr do sol com uma das crianças no colo. Havia uma paz naquela imagem que tornava tudo mais difícil. Aproximou-se, sem que ela percebesse, e ficou ali, a poucos passos, ouvindo-a contar uma história para Agatha, sobre um jardim cheio de jasmins que floresciam mesmo nas noites mais frias. Quando ela se virou e o viu, o sorriso dela vacilou por um segundo, como se soubesse que algo havia mudado. Ele não disse nada naquele momento, mas seu olhar dizia que perguntas viriam. E Louise, no fundo, parecia preparada para responder. Só não sabia se ele estava pronto para ouvir. Naquela noite, Edward teve dificuldade para dormir. Andou pelo corredor, passando pelas portas fechadas dos quartos, até parar diante da porta das crianças. Abriu devagar e viu Jason dormindo abraçado a um urso de pelúcia gasto, e Agatha encolhida, respirando fundo, como se quisesse se proteger de algo até nos sonhos. A imagem o atingiu como um soco. Pensou no que aconteceria se fossem separados, como o abrigo ameaçava fazer. Pensou no que seria dele se Louise não estivesse ali. Pela primeira vez em anos, uma decisão de negócios, manter ou não a mansão, resolver ou não o litígio, deixou de parecer importante diante da vida de duas crianças que não tinham nada além de um ao outro. Ao amanhecer, Edward tomou uma decisão: não iria embora tão cedo. Mas sabia que não bastava ficar, precisava entender, precisava ouvir a história de Louise, inteira, sem cortes, como quem lê um livro que não pode ser deixado pela metade. Não apenas para saber se poderia confiar nela, mas porque, estranhamente, sentia que a história dela tinha algo a ver com o que ele estava se tornando naquele lugar. Sentia que cada silêncio dela era uma chave, e cada gesto simples escondia páginas não lidas. Algo nele começava a mudar, e era assustador perceber que não tinha controle sobre isso. Ele, que sempre decidirá tudo na vida com base em cálculos e lucros, agora se via movido por sentimentos que não sabia administrar. E o que ele não percebia, ainda, é que estava prestes a colocar o próprio coração no centro de um jogo que sempre evitou jogar. Um jogo em que o prêmio não era poder, mas algo que ele jamais comprou: pertencimento. Naquela manhã, o céu de Golden River amanheceu com um tom cinza azulado, como se pressentisse que algo importante iria acontecer. Edward desceu as escadas com passos lentos, já decidido a falar com Louise. Encontrou-a no jardim, ajoelhada, aparando as folhas secas de um canteiro de rosas que resistia ao frio. A cena o atingiu de forma inesperada. Havia uma delicadeza quase solene na forma como ela tocava cada flor, como se conversasse silenciosamente com elas. Ele ficou ali, observando, tentando encontrar as palavras certas, mas cada frase que ensaiava parecia ou agressiva demais ou sentimental demais para o que precisava dizer. Louise ergueu o rosto, percebendo sua presença, e o brilho do sol filtrado pelas nuvens pousou sobre seus olhos castanhos, acentuando um misto de força e vulnerabilidade que Edward não conseguia decifrar. Ele respirou fundo, sentindo que, qualquer que fosse a próxima frase, mudaria o rumo de tudo. "Eu sei sobre o seu passado", disse ele, finalmente, com uma voz firme, mas mais baixa do que esperava. Louise congelou por um instante, ainda com a tesoura de jardinagem na mão.
Não perguntou o que, não fingiu surpresa, apenas manteve os olhos nele, como quem aguarda a tempestade cair. Edward deu alguns passos, diminuindo a distância entre eles. Eu vi a ficha policial. Vi a foto. O silêncio que se seguiu parecia ter peso, como se até o ar entre eles tivesse ficado mais denso. Louise largou a tesoura sobre o banco de pedra e ficou de pé, erguendo o queixo como quem se recusa a se encolher diante de um ataque. E o que pretende fazer com isso, Sr. Montgomery? A formalidade do sobrenome dele foi uma lâmina fria atravessando o espaço entre os dois. Edward hesitou. Não era como nas reuniões de negócios, em que ele jogava com certezas e estratégias. Aqui, diante dela, nada era simples. Ele poderia usá-la, poderia expulsá-la, poderia forçá-la a sair da vida das crianças. Mas, estranhamente, nenhuma dessas opções parecia correta. Quero ouvir a sua versão. Não do advogado, não dos registros, de você, disse, e a própria calma com que falou surpreendeu. Louise o olhou por alguns segundos que pareceram minutos, como se estivesse pesando se ele merecia ou não saber. E então, finalmente, desviou o olhar para as rosas, como se precisasse daquela cor viva para ganhar coragem. Não é uma história bonita, Edward. E não é algo que se esquece, respondeu, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde que ele chegará. Eles entraram na mansão e se sentaram na sala de estar, onde a luz atravessava o vidro manchado das janelas e se espalhava pelo carpete. Louise começou a falar, mas não contou tudo, não ainda. Disse que, quando jovem, havia tomado decisões ruins para proteger alguém que amava. Não entrou nos detalhes, mas a forma como sua voz vacilou no meio da frase fez Edward sentir que estava diante de algo mais profundo do que um simples erro juvenil. Ele quis pressioná-la, mas conteve-se. Em vez disso, perguntou, e as crianças? O que representam para você? Louise respirou fundo, e os olhos dela se encheram de uma ternura quase dolorosa. Representam tudo. E eu não vou deixá-las perderem o pouco que ainda têm. A conversa foi interrompida pelo som de passos rápidos no corredor. Jason entrou correndo, com Agatha logo atrás, segurando um desenho nas mãos. É para você, disse a menina, estendendo o papel para Edward. Era um desenho simples, 4 figuras de mãos dadas diante de uma casa com um jardim. Edward olhou, e algo dentro dele se mexeu, como se aquele traço infantil tivesse plantado uma semente que ele não poderia arrancar. Louise observou em silêncio, e naquele momento ele percebeu que não estava apenas diante de uma mulher com um passado problemático. Estava diante de alguém que tinha o poder de transformar a sua própria vida, se ele permitisse. Quando as crianças saíram, a tensão voltou a ocupar o espaço. Edward, ainda com o desenho nas mãos, quebrou o silêncio. Louise, não vou deixar que as crianças sejam separadas. Mas preciso confiar em você. E confiança não vem com segredos. Ela mordeu o lábio inferior, como se ponderasse se aquele era o momento certo para abrir a ferida por inteiro. Mas, em vez de responder, levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim como se as respostas estivessem escondidas entre as flores. Você não entenderia, disse finalmente, e havia mais dor do que desafio na sua voz. Edward se levantou também, aproximando-se até ficar atrás dela. Não a tocou, mas sua presença estava tão próxima que ela podia sentir o calor dele. Talvez você esteja errada, disse, quase num sussurro. Louise fechou os olhos por um segundo, e foi ali, naquele instante, que ele entendeu que havia algo mais do que medo por trás do silêncio dela. Havia amor, culpa e um peso que ela carregava sozinha há anos. Ele não sabia ainda como, mas naquele momento decidiu que iria descobrir, não para usá-la, não para julgá-la, mas para salvá-la. O que Edward não percebia é que, ao tomar essa decisão,
já estava se tornando parte da história que tanto queria entender. Se você chegou até aqui e está sentindo cada palavra dessa história, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque o que está por vir vai tocar o seu coração de um jeito que você não vai esquecer. Naquela manhã, Edward encontrou Louise no galpão dos fundos, separando caixas de roupas e brinquedos. Ela estava concentrada, mas havia algo em seu rosto, um cansaço que não vinha do trabalho físico, e sim de um fardo que parecia carregar desde sempre. O frio cortante entrava pelas frestas das paredes de madeira, fazendo a poeira dançar no ar como pequenas partículas douradas. Louise parecia indiferente a ele, focada em dobrar cada peça com cuidado, como se o ato de alinhar tecidos fosse uma forma de manter a vida organizada. Edward observou, pensando em como uma mulher que carregava tanta dor ainda conseguia dedicar-se aos outros com aquela intensidade quase sagrada. Aproximou-se em silêncio, pegou uma das caixas e disse: "Deixe-me ajudar." Louise ergueu os olhos, surpresa, mas sem resistência, e por um breve instante ele percebeu algo nos olhos dela, não gratidão, mas uma espécie de permissão silenciosa. Enquanto empilhavam as caixas, Edward percebeu que muitas roupas estavam gastas, remendadas, mas limpas e bem cuidadas. "São para o abrigo", ela explicou, com um tom de voz que carregava mais histórias do que palavras. "Não temos muito, mas às vezes, o pouco que damos pode significar o mundo para alguém." Aquela frase ficou ecoando nele como uma campainha distante. Havia uma verdade ali que ele nunca tinha parado para considerar, preso no mundo onde tudo se mede por cifras e contratos. Pela primeira vez, Edward começou a imaginar a vida fora dos seus prédios de vidro e escritórios luxuosos, uma vida onde o valor das coisas não se media em dinheiro, mas em impacto humano. Sentiu uma pontada incômoda no peito, não de pena, mas de admiração verdadeira. E, junto dela, veio medo. Perceber que alguém te inspira é como abrir uma porta para um caminho que talvez você não consiga voltar atrás. Mais tarde, quando voltaram para casa, Louise ofereceu um chá quente. A cozinha estava mergulhada num silêncio que não era vazio, mas carregado de palavras não ditas. Sentaram-se à mesa, e Edward sentiu que o vapor do chá subindo entre eles parecia quase uma barreira delicada que nenhum dos dois ousava atravessar. Ele olhou para ela e perguntou, sem rodeios: "Por que não me contou?" Louise abaixou os olhos, mexendo a colher na xícara como se tentasse dissolver também as memórias amargas que carregava. Porque, para algumas pessoas, um erro do passado é tudo o que elas precisam para decidir quem você é. E eu não posso me dar ao luxo de perder o pouco que consegui reconstruir. As últimas palavras saíram quase num sussurro, mas chegaram até ele como um trovão abafado. Edward ficou olhando, tentando encontrar brechas naquele silêncio para entrar, mas tudo que encontrou foi uma muralha feita de culpa e autoproteção. O momento foi interrompido por Agatha, que entrou correndo com Jason atrás dela, rindo alto, como se a casa inteira pudesse ouvir. Louise sorriu para eles, e Edward sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas ternura, era uma sensação de que precisava proteger aquele riso como se fosse um bem precioso, algo que não poderia ser perdido de forma alguma. O que antes parecia apenas uma responsabilidade temporária agora começava a se transformar em algo pessoal e profundo. Isso o assustava, porque se envolver significava se expor, e ele sempre viveu atrás de muros cuidadosamente construídos. Mas, ao ver as crianças abraçarem Louise, sentiu uma certeza estranha de que aquela era a família que ele nunca soube que queria, mesmo antes de entender o que isso significava para ele. Naquele mesmo dia, Edward foi até o abrigo para conhecer a diretora, Sra. Howard. O prédio era velho, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que tentava ser disfarçado pelo aroma de pão assado vindo da cozinha. As janelas deixavam entrar a luz de forma desigual, criando sombras alongadas no corredor. Sra. Howard foi direta.
se não encontrarmos uma solução, as crianças serão enviadas para lares separados no próximo mês. Edward saiu dali com um peso no peito que não sentia nem nas negociações mais arriscadas da sua carreira. Pela primeira vez, sentiu urgência em resolver algo que não tinha a ver com lucros ou ações, mas com vidas que poderiam ser despedaçadas por uma decisão burocrática. O som das risadas de Agatha e Jason ecoava em sua mente como um lembrete de que não havia tempo a perder. Ao voltar para a mansão, encontrou Louise no jardim novamente, desta vez plantando pequenas mudas. As mãos dela estavam sujas de terra, mas o gesto era preciso e quase cerimonioso, como se cada planta fosse um voto silencioso de esperança. Sentou-se no banco de pedra e ficou observando, até que ela notou sua presença e, sem surpresa, perguntou: "Você foi ao abrigo, não foi?" Ele apenas assentiu. "E o que vai fazer?" Edward demorou para responder. "Ainda não sei, mas sei que não vou permitir que aquelas crianças sejam separadas." O suspiro que ela soltou veio com um breve alívio, mas logo o medo voltou a se instalar em seu rosto. Porque, embora as palavras dele soassem firmes, ela sabia que existia um risco, e esse risco tinha tudo a ver com o segredo que carregava. Quando a noite caiu, Edward ficou sozinho na varanda, olhando para a escuridão que engolia o horizonte. As estrelas pareciam distantes demais para iluminar o que ele sentia. Podia ouvir as crianças rindo dentro da casa, um som que parecia aquecer o ar frio ao redor. Por um instante, se permitiu imaginar como seria se aquilo fosse permanente. Um lar, risos, jantares simples, conversas sem pressa. Mas a imagem era frágil, como vidro fino. Ele sabia que uma sombra pairava sobre todos eles, a sombra do que ele ainda não sabia. Louise guardava mais do que um erro do passado. Havia algo que, se viesse à tona, poderia destruir tudo antes mesmo de começar. E Edward, mesmo sem compreender toda a dimensão, sentia que já estava fundo demais para recuar. Era tarde para voltar a ser o homem que chegou a Golden River. A tempestade começou antes mesmo que a noite chegasse por completo, e os trovões pareciam vir de dentro da terra, não do céu. Edward encontrou Louise na biblioteca, sentada à mesa de mogno com um caderno velho aberto à sua frente. Ela escrevia algo com pressa, como se quisesse capturar pensamentos antes que escapassem, e não percebeu quando ele entrou. A luz da lareira iluminava o contorno de seu rosto, e Edward ficou parado, apenas observando. Algo nele sabia que aquele momento era diferente, que ela estava prestes a se abrir ou a se perder ainda mais nas paredes que construiu. Ele se aproximou devagar, mas o som do trovão fez Louise se sobressaltar e fechar o caderno com força. "O que você estava escrevendo?" perguntou. Ela respirou fundo, segurando a borda do caderno como se fosse um escudo. "Coisas que não devo esquecer, e outras que não posso contar." Ele deu um passo mais perto, sentindo que estava a um fio de atravessar a barreira final que os separava. Do lado de fora, o vento batia contra as janelas como se quisesse arrancá-las do lugar. Edward se inclinou sobre a mesa, apoiando as mãos, e fixou o olhar no dela. "Louise, se existe algo que eu precise saber para proteger você e as crianças, me diga agora." Ela fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia lágrimas contidas, mas também uma firmeza dolorosa. "Você não entende. Existem coisas que, se vierem à tona, não machucam só a mim. Machucam eles também. E eu não posso arriscar." Edward sentiu o peso dessas palavras, e por um instante, quis arrancar a verdade à força, mas percebeu que não era assim que se ganha a confiança de alguém que sobreviveu a tantos julgamentos. Ainda assim, havia uma ansiedade no ar, um pressentimento de que estavam a segundos de cruzar uma linha invisível, e se o fizessem, nada voltaria a ser como antes. Foi então que um ruído na porta interrompeu o momento. Jason estava ali, com os olhos arregalados.
Tem um carro parado lá fora, desde que começou a chover. Edward foi até a janela e viu as luzes fracas de um veículo preto estacionado do outro lado da estrada, com o motor desligado, mas com a presença de alguém no interior. Fique com as crianças, eu já volto, disse ele, pegando o casaco. Louise tentou impedi-lo, mas a expressão no rosto de Edward não deixava espaço para negociação. Quando atravessou o portão, a chuva gelada encharcou seu terno em segundos. Aproximou-se do carro, mas antes que pudesse bater no vidro, o motor ligou e o veículo arrancou, desaparecendo na estrada escura. Ele voltou para a mansão com um nó no estômago. Alguém estava observando, e isso não podia ser coincidência. De volta à sala, Edward percebeu que Louise estava mais pálida que antes. "O que foi aquilo?" ele perguntou. Ela desviou o olhar, apertando as mãos uma na outra. "Talvez, alguém que acha que ainda pode me controlar. Mas você não entenderia." Edward se aproximou e segurou seu rosto com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. "Tente." Ela respirou fundo, os olhos marejados. "Há anos, antes de tudo isso, antes de eu vir parar aqui, eu cometi um erro. Um erro que marcou meu nome para sempre. E alguém nunca me deixou esquecer." Edward sentiu o chão sumir por um instante, não porque fosse julgar, mas porque entendeu que havia um fantasma na vida dela que poderia destruir qualquer chance de futuro. E, de alguma forma, aquele carro na estrada estava ligado a isso. A tensão entre eles era quase palpável. Edward sabia que precisava de respostas, mas também sabia que pressionar agora poderia fechar todas as portas que ela, aos poucos, estava tentando abrir. Ele passou o polegar pelo rosto dela, limpando uma lágrima antes que caísse. "Eu não me importo com o que aconteceu. Eu só quero saber quem está tentando te machucar agora." Louise fechou os olhos, como se quisesse acreditar nessas palavras, mas o medo ainda estava ali, enterrado fundo. "Se eu te contar, Edward, você vai me olhar diferente. Vai lembrar desse momento cada vez que me vir, e vai duvidar de mim, mesmo que diga que não." Ele não respondeu de imediato, apenas a puxou para um abraço. Pela primeira vez, ela não resistiu, e, nesse abraço, ele sentiu a fragilidade e a força coexistindo na mesma pessoa. O som de passos pequenos interrompeu o instante. Agatha, com um cobertor nas mãos, entrou na sala. "Podemos dormir aqui hoje? Está chovendo muito e eu gosto quando todos ficam juntos." Louise sorriu com tristeza, e Edward assentiu, puxando o sofá para mais perto da lareira. Enquanto as crianças se aninhavam, ele percebeu que, pela primeira vez em anos, queria estar exatamente onde estava. Não em uma reunião de negócios, não em um evento social, mas naquela sala, com aquelas pessoas. Mas junto com essa certeza veio o medo. O que aconteceria se o passado de Louise viesse à tona antes que ele conseguisse protegê-los? Lá fora, a tempestade continuava, mas Edward sabia que o verdadeiro furacão estava ali, dentro daquela casa, pronto para explodir a qualquer momento. O carro misterioso, o medo de Louise, o segredo que ela escondia, tudo isso se encaixava como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não tinha coragem de montar. Mas uma coisa era certa: agora, ele não estava apenas interessado em descobrir a verdade. Ele estava disposto a lutar por ela. E, no fundo, Louise também sabia disso. E talvez, só talvez, fosse isso que a apavorava mais do que qualquer inimigo. A tempestade não deu trégua durante toda a noite, e a mansão parecia respirar junto com os ventos que uivavam lá fora. Edward, sentado em uma poltrona próxima à lareira, observava Louise enrolada em um cobertor no sofá, as crianças dormindo próximas dela. Ele percebia cada movimento, cada suspiro, como se seu olhar pudesse protegê-la. Mas no fundo, sabia que proteção só seria possível se ele entendesse o que a assombrava.
E então, no silêncio quebrado apenas pelo crepitar da lenha, ele perguntou de novo: Louise, quem era no carro ontem? Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos se perderam em algum ponto da chama, e foi como se, naquele instante, ela não estivesse mais ali. Edward percebeu que ela estava viajando para um lugar onde ele ainda não tinha sido convidado a entrar, o lugar onde morava a lembrança que ela nunca quis contar. Louise fechou os olhos, e a chuva que batia contra a janela se transformou, para ela, em pingos gelados de uma noite distante. O som do vento agora era o assobio cortante que passava pelas ruas estreitas de Golden River quando ela tinha apenas 17 anos. Era inverno, e seu pai, Bruce Thompson, mal conseguia levantar da cama, a coluna travada por dores insuportáveis. O médico havia dito que só um remédio específico poderia aliviar, mas era caro demais para alguém que vivia de cuidar dos jardins da mansão Montgomery. Louise se lembrava da prateleira alta da farmácia, do frasco pequeno e do preço que queimava como ferro quente na mente dela. Ela pediu desconto, implorou, mas o farmacêutico balançou a cabeça com frieza. Foi então que algo dentro dela se quebrou, e a decisão foi tomada antes mesmo de ela entender que estava cruzando uma linha da qual não poderia voltar. O frio da noite mordia sua pele quando ela voltou à farmácia, esperando o momento em que o balconista se afastasse. O coração batia tão alto que ela tinha certeza de que o som ecoava pelas paredes. A mão tremia ao fechar-se em volta do frasco, e por um instante ela acreditou que conseguiria sair dali sem ser vista. Mas um toque no ombro congelou seu corpo. Virando-se, encontrou o olhar severo do proprietário e, atrás dele, um policial que passava pela rua e foi chamado imediatamente. Louise tentou explicar, tentou dizer que não era para ela, que era para o pai doente, mas cada palavra parecia ser esmagada pelo peso da lei e da vergonha. A algema fria em seu pulso foi o momento em que ela entendeu que, dali em diante, Golden River nunca mais a veria como a filha do jardineiro, mas sim como a ladra da farmácia. No presente, as lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Louise, e Edward sentiu como se cada gota caísse direto no seu peito. Ele não precisava que ela dissesse cada detalhe, via tudo nos olhos dela, como se pudesse assistir a cena pela memória dela. Foi por ele, não foi? Perguntou, a voz mais baixa do que um sussurro. Ela apenas assentiu, mordendo o lábio para segurar o choro. E por causa disso, alguém acha que ainda pode me manter presa a esse erro, completou. Edward fechou os olhos por um instante, sentindo uma raiva fria crescer por dentro. Não era apenas o passado que a ferira, mas o presente que insistia em reabrir a ferida. Louise respirou fundo, mas antes que pudesse dizer mais, um barulho na porta ecoou pela sala. Edward se levantou de imediato e abriu, encontrando um envelope encharcado pela chuva. Não havia remetente, apenas o nome de Louise escrito à mão. Ao abrir, encontrou dentro uma fotografia dela, mais jovem, sendo colocada dentro do carro da polícia naquela noite. Atrás, uma frase escrita com letras recortadas de jornal: algumas dívidas nunca desaparecem. Louise cobriu a boca com as mãos, o corpo tremendo. Edward olhou para ela e viu não apenas o medo, mas também a sensação de impotência de quem sabe que seu passado está prestes a explodir no pior momento possível. Ele sentiu o peso da responsabilidade em proteger não apenas Louise, mas também as crianças inocentes, sabendo que qualquer erro poderia destruir tudo que eles estavam construindo juntos. Ele se aproximou, segurando-a pelos ombros, e falou com firmeza: ninguém vai usar isso contra você. Não enquanto eu estiver aqui. Mas dentro de si, Edward sabia que não era tão simples. Se aquela foto caísse nas mãos erradas, poderia destruir a possibilidade de Louise adotar as crianças, e era isso que o inimigo queria. Ele sentia a presença desse inimigo como se fosse um vulto na sala, um olhar invisível que não os deixava em paz. Era como lutar contra algo que não se pode ver,
mas que se sente constantemente respirando no seu pescoço, sussurrando ameaças silenciosas e lembrando que o passado nunca desaparece completamente. Cada pensamento de Edward estava agora dividido entre a raiva e a estratégia, entre proteger Louise e manter intacta a família que ambos começavam a formar, cada decisão carregando a tensão de um futuro incerto que poderia ruir a qualquer momento. Louise, por sua vez, olhava para as crianças, que ainda dormiam tranquilamente, sem imaginar o peso que pairava sobre aquela casa. Edward, se isso vier à tona, eles vão ser separados. Você sabe como funciona. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Então vamos lutar. Juntos. Você não está sozinha. As palavras eram firmes, mas por dentro ele sentia o medo daquilo que ainda não conhecia. O medo do que mais aquele passado poderia trazer à tona, as consequências implacáveis de um erro antigo, e a responsabilidade de proteger os pequenos corações que agora dependiam deles. Edward prometeu a si mesmo que não haveria falhas, que a força deles viria da união, do amor que crescia a cada instante e da determinação de que, por mais sombria que fosse a ameaça, nada destruiria a família que estava surgindo. A chuva lá fora começou a diminuir, mas na alma de Louise, a tempestade estava longe de passar. E Edward, sentado ao lado dela, entendeu que agora não havia mais volta. Estava envolvido não só emocionalmente, mas em uma guerra invisível que poderia decidir o destino deles e das crianças. A sensação de que algo maior e desconhecido estava à espreita fazia seu coração disparar, lembrando de que o amor vinha acompanhado de sacrifícios, de escolhas dolorosas e de riscos que poderiam mudar tudo em questão de segundos. Ele apertou a mão de Louise, sentindo que aquele gesto silencioso carregava promessas, coragem e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer sombra do passado que ousasse tentar separá-los. A respiração dela, entrecortada e calma ao mesmo tempo, era agora a batida que marcava o ritmo de sua determinação: proteger, lutar, amar e vencer. A manhã seguinte chegou cinza e pesada, como se o céu refletisse a ansiedade que pairava sobre a mansão Montgomery. Edward acordou mais cedo que de costume, incapaz de ignorar o nó que se formava em seu estômago. Louise ainda dormia, encostada no travesseiro, e ao observar o rosto dela, ele sentiu uma mistura de amor e desespero, pois sabia que qualquer passo em falso poderia destruir tudo. As crianças, Agatha e Jason, corriam pelo corredor como se o mundo ainda fosse seguro e cheio de risos, alheias ao turbilhão de memórias e segredos que ameaçavam invadir suas vidas. Edward sentiu uma pontada de raiva, raiva do passado que ousava ressurgir, raiva da injustiça que perseguia Louise por um erro cometido em nome do amor filial, e ao mesmo tempo, uma determinação feroz de proteger aquela família que começava a se formar diante dele. Ele percebeu que proteger Louise não seria apenas uma questão de riqueza ou influência, mas uma batalha silenciosa de inteligência, estratégia e coragem. Cada gesto dele naquela manhã carregava uma tensão quase palpável. Ele preparou o café com mãos firmes, organizou papéis, telefonou discretamente para aliados confiáveis e verificou cada detalhe da segurança da casa, como se a própria alma estivesse em alerta máximo, pois o inimigo invisível poderia aparecer a qualquer instante. A cada movimento, a respiração dele se misturava com o silêncio tenso do corredor, e o vento lá fora parecia sussurrar advertências, lembrando de que a paz era apenas uma ilusão prestes a se desfazer. Quando Louise finalmente despertou, encontrou Edward sentado à mesa, com os olhos fixos no jardim que seu pai, Bruce, havia cultivado com tanto cuidado anos atrás. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado, não pelo gesto dele, mas pela intensidade do olhar, pela tensão que se espalhava pelo ambiente. Edward falou com calma, mas a firmeza na voz carregava urgência. Louise, recebemos uma ameaça. Alguém sabe do seu passado, e não vai parar até destruir tudo o que estamos construindo.
Ela engoliu em seco, o coração acelerado, e sentiu um frio percorrer a espinha. As crianças entraram na cozinha, sorrindo, alheias ao perigo iminente, e Louise percebeu que cada segundo agora era vital para protegê-los. Edward segurou a mão dela com força e disse: "Precisamos ser rápidos, discretos e juntos. Não posso permitir que ninguém os separe." Nesse instante, os dois se deram conta de que a vida que planejavam construir poderia ser interrompida por forças que jamais imaginaram enfrentar, e que cada decisão daquele dia carregaria o peso de um futuro incerto, onde amor e perigo caminhavam lado a lado, entrelaçados de forma indissolúvel. Edward ligou para um antigo amigo na cidade, alguém que entendia o poder e a influência de certas famílias em Golden River. Ele precisava de informações, precisava descobrir quem enviou o envelope, quem conhecia a história de Louise e estava disposto a usá-la como arma. Enquanto aguardavam notícias, a tensão na casa aumentava. Cada toque na porta, cada telefone que tocava fazia Louise tremer, mas também despertava uma força interior que há muito ela acreditava ter perdido. Edward sentiu que ela estava diferente, não mais apenas a governanta que ele admirava, mas uma mulher capaz de enfrentar o passado com coragem, de proteger não apenas a si mesma, mas aqueles que amava. Ele percebeu que o amor que crescia entre eles agora era um escudo, e que cada gesto de cuidado, cada palavra sussurrada, fortalecia a determinação de lutar contra qualquer sombra que ousasse ameaçar a felicidade que começavam a construir. A ansiedade transformou-se em uma tensão elétrica que percorria cada cômodo da mansão, como se o próprio lugar respirasse o perigo que se aproximava, enquanto Edward e Louise se preparavam para enfrentar o que poderia ser a maior provação de suas vidas. Pouco depois, um carro preto estacionou discretamente na frente da mansão. Edward notou o reflexo no vidro e sentiu o frio na espinha antes mesmo de qualquer sinal externo de perigo. Ele instruiu Louise a levar as crianças para o quarto, mantendo o semblante calmo, mas cada fibra de seu corpo estava alerta. O motorista abriu a porta, e um envelope idêntico ao primeiro foi entregue à entrada da casa. Edward o recebeu com firmeza, mas dentro dele, o coração disparava. Dentro do envelope, havia fotos das crianças brincando no jardim, acompanhadas de uma nota simples, mas carregada de ameaça. Se não cooperarem, eles pagarão por seu segredo. Louise ficou pálida, incapaz de respirar, e Edward sentiu a necessidade de acalmá-la, de transmitir força mesmo quando a própria adrenalina lhe dizia para correr e enfrentar qualquer inimigo que ousasse ameaçá-los. Ele percebeu que a batalha agora não era apenas pelo passado dela, mas pela segurança de duas vidas inocentes que dependiam de sua coragem e inteligência, e que qualquer hesitação poderia custar caro. Cada decisão precisava ser meticulosamente planejada, e cada movimento calculado com precisão para proteger os corações que estavam sob sua responsabilidade. Nesse instante, Edward sentiu uma mistura de raiva e amor que o fez enxergar claramente sua missão: proteger Louise e as crianças a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar inimigos do passado, segredos expostos e ameaças silenciosas que pairavam sobre Golden River. Louise, por sua vez, sentiu-se fortalecida pelo apoio dele, percebendo que, mesmo diante do medo, havia esperança, e que juntos poderiam resistir à tempestade que se aproximava. A tensão transformou-se em união, e cada gesto, desde segurar a mão da outra até preparar um plano de defesa silencioso, se tornou um símbolo de resistência. Edward sabia que agora não havia mais espaço para hesitação. O tempo corria contra eles, e qualquer segundo de descuido poderia significar a perda do que mais amavam. O amor e a coragem tornaram-se armas invisíveis, guiando cada passo, cada olhar, cada sussurro que os preparava para enfrentar a ameaça que se aproximava silenciosa, mas mortal. À medida que o dia avançava, eles começaram a investigar discretamente, conversando com antigos vizinhos, funcionários leais e antigos aliados da cidade. Cada pista era uma lâmina afiada,
cada descoberta um passo mais perto do inimigo que desejava destruir a felicidade recém-descoberta. Edward percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra pessoas, mas contra a memória e o julgamento cruel da sociedade, que julgava Louise sem considerar a motivação de seu ato. Cada detalhe se tornava vital. Quem tinha conhecimento do incidente, quem podia ser confiável, e quem tinha interesses escusos que poderiam usar o passado dela para ameaçar a estabilidade emocional das crianças e do casal. Cada conversa, cada olhar desconfiado, cada silêncio pesado transformava a investigação em uma trama quase cinematográfica, onde o perigo podia surgir a qualquer momento, e a tensão emocional atingia níveis insuportáveis. No final da tarde, Edward finalmente encontrou a pista que precisava. Um antigo conhecido do farmacêutico, agora aposentado, revelou que alguém tinha interesse em extorquir Louise. Edward compreendeu que a batalha seria árdua, mas a sensação de urgência misturava-se com um calor crescente de amor, proteção e paixão por Louise, e também de responsabilidade com Agatha e Jason. Ele e Louise trocaram um olhar silencioso, onde não era necessário dizer nada. A compreensão mútua bastava para que soubessem que enfrentariam qualquer adversidade juntos. A tensão diminuía levemente, mas ainda havia certeza de que o inimigo não tinha terminado, e que cada segundo de distração poderia ser fatal. Eles perceberam que agora, mais do que nunca, o amor era a única arma capaz de proteger não apenas a felicidade deles, mas também a vida das crianças que se tornavam a razão de cada batalha e de cada sacrifício. O dia amanheceu pesado, com nuvens escuras cobrindo Golden River, como se o próprio céu pressentisse a virada que estava prestes a ocorrer na vida de Edward e Louise. Eles estavam reunidos na sala principal da mansão, estudando cada detalhe das pistas que haviam conseguido reunir, quando o telefone tocou, interrompendo a concentração de ambos. Edward atendeu, e do outro lado da linha veio uma voz desconhecida, carregada de uma frieza cortante, dizendo apenas: "Louise não pode se esconder para sempre. A verdade vai aparecer, e o preço será alto." Um calafrio percorreu a espinha dele, e ele percebeu que aquilo não era apenas uma ameaça vazia. Alguém realmente sabia do passado de Louise e estava disposto a destruir tudo que eles construíram. Enquanto segurava o telefone com força, ele lançou um olhar para Louise, que parecia tentar disfarçar o medo, mas seus olhos denunciavam um terror silencioso que a assolava. Edward sentiu seu coração apertar ao perceber que a segurança deles não era mais garantida e que qualquer decisão poderia alterar para sempre o futuro das crianças que já consideravam parte da família. A tensão na sala tornou-se quase palpável. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído do lado de fora era suspeito, e o vento que soprava pelas janelas entreabertas trazia consigo uma sensação de perigo iminente que fazia o coração de ambos disparar. Eles se entreolharam e, sem palavras, sabiam que precisavam agir rapidamente, antes que a ameaça invisível se concretizasse de forma irreversível. Enquanto Edward organizava a segurança da casa e reforçava medidas discretas, Louise decidiu enfrentar seu passado de frente. Ela sentou-se diante dele, com a voz trêmula, revelou um detalhe que até então guardara. "Edward, quando eu era jovem, tentei ajudar meu pai, e cometi algo imperdoável. Fui presa, e ninguém sabia, nem mesmo aqueles que deviam me proteger." Edward sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Durante um instante, ele viu Louise não apenas como a mulher que amava, mas como uma alma que carregava o peso da culpa e do sofrimento por décadas, e a intensidade de seu amor por ela misturou-se com a necessidade de protegê-la a qualquer custo. As crianças brincavam no corredor, sem perceber a gravidade do momento, e Edward percebeu que precisava separar o medo de Louise da inocência deles, mantendo a normalidade enquanto arquitetava a defesa de toda a família. Cada gesto dele, um toque no ombro, um olhar firme, um sorriso contido, transmitia confiança, mesmo quando a própria mente estava fervilhando de estratégias para neutralizar a ameaça que se aproximava silenciosa, mas mortal.
Pouco depois, um envelope foi deixado na entrada da casa, entregue por um mensageiro anônimo. Edward abriu com mãos trêmulas, e dentro havia fotografias antigas de Louise sendo detida na farmácia, acompanhadas de uma carta que detalhava sua vida passada com uma crueldade quase artística. Louise sentiu o ar sair de seus pulmões, e Edward segurou sua mão com força, transmitindo calor e proteção em meio à tempestade emocional que se formava. A virada era brutal. Alguém conhecia cada detalhe de seu passado e agora usava essas informações para manipular, ameaçar e tentar separá-los. A tensão que antes era apenas um pressentimento transformou-se em realidade concreta, e ambos perceberam que a batalha agora não era apenas pelo amor deles, mas pela liberdade emocional das crianças, pela paz da família que se formava e pela justiça que Edward sentia que devia alcançar. Cada segundo que passava tornava o perigo mais intenso, e cada decisão precisava ser calculada, pois qualquer erro poderia significar a perda de tudo que construíam juntos com tanto esforço, esperança e coragem. Nesse momento crítico, Edward teve uma ideia arriscada: confrontar diretamente o responsável, usando de inteligência, estratégia e recursos que somente um magnata com experiência em negócios e influência poderia ter. Ele sabia que precisava descobrir quem estava por trás da ameaça antes que qualquer ação pudesse destruir o futuro de Louise e das crianças. Louise, mesmo assustada, percebeu que ele não estava apenas planejando proteger a família, mas também buscando redenção, uma forma de transformar dor em justiça, medo em coragem e passado em aprendizado. As crianças, ainda alheias à gravidade da situação, corriam pelo jardim, e o contraste entre a inocência deles e a tensão que assolava os adultos criava uma sensação cinematográfica quase palpável, onde o amor, a coragem e o perigo se entrelaçavam de maneira dramática, intensa e emocionalmente devastadora. Enquanto Edward investigava discretamente, descobriu que a pessoa por trás das ameaças era alguém que guardava rancor do passado da própria família e buscava vingança por erros antigos, confundindo o presente com ressentimentos não resolvidos. Ao confrontar o indivíduo, Edward percebeu que a virada mais chocante ainda estava por vir. A ameaça era maior do que imaginavam, envolvendo interesses que poderiam abalar toda a Golden River, famílias influentes e até instituições de caridade às quais ele contribuía. Louise, percebendo a gravidade do risco, decidiu se tornar parte ativa do plano, usando seu conhecimento da cidade, suas memórias e sua coragem recém-descoberta para enfrentar o inimigo com determinação. Edward sentiu um orgulho intenso e profundo por ela, não apenas pelo amor que sentia, mas pelo caráter, coragem e determinação que Louise demonstrava, mostrando que mesmo o passado mais sombrio poderia se transformar em força e redenção. A tensão atingiu seu auge quando Edward e Louise, juntos, descobriram que a pessoa que ameaçava a família não era apenas um inimigo externo, mas alguém que há anos estava infiltrado na própria rede de contatos de Edward, observando cada passo, cada movimento, cada decisão, aguardando o momento certo para atacar. Essa descoberta transformou o medo em urgência, e a necessidade de proteger